1 Pedro, então, capítulo 1, meus irmãos. Antes da gente ler aqui o texto, eu gosto sempre, quando eu falo principalmente do Pedro, né? A gente sempre fala um pouquinho do que representa, do que ele representa, vamos dizer assim, né? O Pedro foi colocado por Jesus, vamos dizer assim, como o líder da igreja. Jesus chama ele, né, e pergunta se ele amava ele. Ele diz que ama. Jesus: cuida das minhas ovelhas. Então, diretamente, ele foi escolhido por Jesus em carne e osso, como apóstolo, líder dos seus irmãos. Eu não sei se você recorda, mas na ocasião que ele bateu do peito, que foi orgulhoso, ele disse: não, Senhor, eu não vou te negar, vou contigo até a morte. Jesus fala: tu vai me negar, e quando acontecer depois disso, você vai consolar os teus irmãos, você vai cuidar dos outros irmãos. Amém? Então quer dizer, tudo era um propósito de Deus. Jesus foi aquele que escolheu Pedro. O Pedro foi aquele que recebeu pela primeira vez, junto com os outros, o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então nós não estamos falando aqui de alguém que hoje se levantou e disse: eu sou um apóstolo, né? Ou alguém que se levantou hoje com uma doutrina dizendo que é bíblico, que é de Deus, que é uma revelação, ou isso ou aquilo, enfim. Não é um bispo, não é um pastor atual, não é alguém que na atualidade agora constituiu regras da sua forma de entender. Não, nós estamos falando da epístola daquele que recebeu de Jesus o entendimento. Amém, irmãos? Então, só para a gente ver o quanto é importante esse texto aqui, essa epístola, né? Então é algo que realmente foi ensinado por Jesus. E aqui fala diretamente sobre salvação. Vamos ver aqui, diz aqui no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, né? Aí ele fala aí os locais. No versículo 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Bom, só o que diz aqui, irmãos, ele já se dirige com essa epístola, e ele diz: aos eleitos segundo a presciência de Deus. O que é presciência? É o poder que Deus tem de saber o futuro. Então ele foi aquele que nos elegeu. Ele dirige essa carta a quem é eleito, quem foi eleito, escolhido. Lembra que Jesus diz: não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Então, se você está aqui ouvindo essa palavra, Deus te elegeu. Claro que a decisão é sua de seguir ou não aquilo que ele ensina. Amém, irmãos? Nós temos o livre-arbítrio, mas ele nos elegeu, ele nos escolheu. E ele diz: olha, você foi escolhido, vocês foram escolhidos para quê? Entre outras palavras, diz assim: eleito segundo a presciência de Deus. Aí diz: em santificação do Espírito, que é o Espírito Santo, e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Amém? Então a gente vê qual é o propósito que a gente foi eleito: para viver em obediência e, como diz aqui, santificação do Espírito Santo. Amém? Então, quanto mais eu busco o Espírito de Deus, mais eu oro, mais eu fortaleço. A palavra também é Espírito e vida, é o que nós entendemos. Então, quanto mais eu me alimento, mais eu busco o Espírito Santo, mais eu vou me santificar, porque eu vou conseguir dizer não para a carne, não para a carne, não para as concupiscências da carne. Então a gente foi eleito para viver para Deus, não mais segundo a carne, e sim segundo a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Agora, claro que é uma luta, né? É uma guerra, como a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo fala da guerra da carne contra o Espírito. Só que esse caminho de luta, né, que Deus nos chamou para seguir, é o caminho que vai nos levar a algo eterno, a algo incorruptível, que é o que ele diz aqui, ó, no versículo 3 diz assim:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então quer dizer, hoje é o dia de Santa Ceia, que a gente lembra do que Jesus fez por nós. Ele morreu e ressuscitou. Não é só para a gente pensar que ele morreu. Ah, Jesus morreu por mim, tá? Mas é só isso? Não, ele morreu e claro, pagou o preço, mas ele ressuscitou. E como ele ressuscitou e venceu a morte, ele também conquistou para nós essa vitória, de nós também vencermos a morte e alcançarmos a eternidade. Amém, irmãos? E aí ele diz assim, ó, ele ressuscitou, né, dentre os mortos pela misericórdia. E aí diz no versículo 4, para uma herança. Então a gente foi eleito, Jesus pagou o preço, para quê? Para uma herança incorruptível, que não se estraga, não se corrompe, é eterna, incontaminável, que não se suja e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém? Então nós temos uma herança incorruptível, como diz ali, incontaminável, guardada no céu. Nós que cremos, fomos eleitos por Jesus, nós que procuramos andar na obediência de Deus, no Espírito Santo, chega a falar na santificação do Espírito e obediência. Então nós todos que fizemos isso, vamos ter no céu guardado um tesouro para nós. Amém, irmãos? Um incorruptível, eterno. Agora veja só, lembra como a gente iniciou falando? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, como ele mesmo se intitula aqui no início da carta. Então ele não é um apóstolo de alguém aí que se intitula apóstolo. Jesus colocou ele como apóstolo. E qual é a herança que ele frisa bem aqui? Qual é o propósito? Imagina se você fosse fazer uma carta para deixar para outras pessoas, no caso dele, para os eleitos de Deus, né? Então não é só para aqueles atuais, mas para todos os que iriam crer. Imagina, você não iria pensar bem no que você ia deixar escrito? Sim ou não? E ele pensou bem, dirigido pelo Espírito Santo. E o que ele foca aqui? A herança da terra? As bênçãos deste mundo. Eu não estou dizendo aqui que Deus não nos abençoa, ou que é errado crer nas bênçãos aqui da terra. Ao contrário, Jesus fez multiplicação, fez a pesca maravilhosa, fez coisas maravilhosas aqui com o poder de Deus. Ele mesmo diz para pedir mesmo com fé, para mandar a montanha sair do caminho. Diga glória a Deus. Mas o propósito da morte de Jesus, o maior propósito não foi para a herança nessa terra. Ao contrário, a promessa é para a eternidade, para a nova Jerusalém. E você vê que ele diz aqui, ó, a herança incorruptível guardada no céu. Você foi eleito para alcançar essa herança. Você foi chamado para alcançar essa herança. E se a gente não vai alcançar essa herança, ou não coloca um propósito sério para alcançar, é como se o que Jesus tivesse feito por nós fosse em vão. Ele morreu, sofreu naquela cruz, só que nós não vamos alcançar a herança que ele deixou para nós. Então nós precisamos entender que essa herança é o objetivo maior da nossa vida, da nossa fé, em nome de Jesus, amém? E aí ele até diz assim mais, versículo 5, como é que a gente alcança essa herança? Está guardada nos céus. Diz assim, que mediante a fé estáis guardados na virtude, no poder de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então é uma fé que está falando aqui, de você guardar essa herança, manter essa fé, até, como diz aqui, o último tempo, que é o dia de Jesus se revelar. Então, meu irmão, quem não crê nisso,
Quem não acredita nisso, não está agindo conforme Deus quer. A palavra de Deus é para nos levar a essa herança eterna, em nome de Jesus, amém? E aí ele está dizendo aqui, mediante essa fé, você vai alcançar essa coroa. Então, se eu não creio nessa coroa, nessa herança incorruptível, eu não estou agindo a fé como Deus gostaria que eu agisse. Eu não estou crendo da forma que Ele gostaria que eu cresça. E aí chega a dizer também assim, a salvação que vai se revelar, né? No versículo 6 diz: em que vós grandemente vos alegrais. Quem tem fé se alegra nessa eternidade, amém, irmãos? Porque se eu creio que esse mundo é passageiro, e não vamos longe, né, irmãos? A gente está falando da palavra, que o mundo é passageiro, mas você deve conhecer pessoas que já partiram desse mundo, né? Então você sabe que para elas passou, não é verdade? Então isso é a coisa mais certa. Vai terminar, a vida vai terminar. Só que a gente está falando de algo maior ainda. Deus diz que tudo vai passar, vai acabar tudo que se vê, céu e terra vai passar, né? Vai terminar tudo isso. E aí nós vamos alcançar a glória eterna. E aí está dizendo aqui que a pessoa que conhece essa glória eterna, foi eleita, que crê no que Jesus fez, que Ele morreu e ressuscitou, diz aí, quem crê tem alegria nessa certeza da vitória, amém? Nessa certeza da eternidade. Diz ali, em que vós grandemente vos alegrais. Pense nisso. Você tem vivido triste, vazio, desanimado, porque você não conquista alguma coisa nesse mundo? Porque você não tem, você sabe que hoje em dia as pessoas entram em depressão, tristeza, jovens, às vezes você ouve falar de jovens, infelizmente até se machucando, se matando, sim ou não, se suicidando, tudo porque olha para a sua vida e fica se comparando com a vida dos outros e se frustrando, se decepcionando com as injustiças do mundo, com as tristezas deste mundo, e aí fica achando que isso é tudo para eles, né? Tudo é isso. E aí tem muitas vezes que você encontra cristãos vazios, amargurados, depressivos, sofrendo. O que está acontecendo? Cadê a fé na eternidade? Cadê a fé de que tudo nesse mundo vai passar? Que aqui vai ter luta, vai ter choro, vai ter dor. Deus nunca escondeu isso de nós, vai ter aflição. Agora lá, na herança incorruptível, lá não vai ter dor, não vai ter choro, vai ser alegria eterna. Lá nós vamos ter a eternidade com Deus. E aí o que acontece? Você encontra cristãos que não se alegram. Por quê? Porque não estão crendo verdadeiramente, não estão realmente acreditando nisso. Meu irmão, pode ser uma pessoa mais pobrezinha, que crê em Jesus, que crê na salvação, e pode ser uma pessoa bilionária, trilionária, sei lá, rica nesse mundo, a mais rica do mundo, que não tem Jesus. Essa pessoa que tem Jesus, o tesouro dela vai ser maior. Você está compreendendo? Porque a riqueza eterna é maior que tudo nesse mundo. O que a pessoa tem e coloca a sua confiança lá fora, materialmente falando, tudo isso vai terminar, vai passar. Não vai ser através do dinheiro que ela vai comprar a passagem para entrar na glória eterna. Vai ter que crer, vai ter que ter fé, como está falando aqui. Mediante a fé alcança essa glória eterna. E se ela não tiver fé, não vai alcançar. Então aqui está dizendo, por causa desta fé, dessa salvação, vocês se alegram, e chega a dizer muito, né? Grandemente vos alegram. Meus irmãos, a gente tem que ter essa alegria na salvação dentro de nós. A gente foi escolhido, a gente foi eleito. Jesus morreu para a gente alcançar essa glória eterna. Não vai ter choro, não vai ter dor, vai ser para sempre com Ele. Então não perca
essa certeza e essa alegria no teu coração. Enfrente o que for preciso aqui nesse mundo, mas não abandone a tua fé, não pare de crer, não pare de confiar, porque você vai alcançar algo muito mais valioso do que qualquer coisa nesse mundo, em nome de Jesus, amém? E quer ver como ele também não promete, como a gente vê às vezes muitas pessoas sendo levadas a acreditar que só porque crê ou tem Deus ou vai a uma igreja não vai ter luta, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, e muitas vezes é prometido, né, um mar de rosas. Não, é só ter fé aqui. Até muitas vezes quando a pessoa enfrenta lutas, para não dizer uma palavra meio forte aí, ela é até marginalizada, né? Quando não dizem que porque ela tem uma luta, ela é do diabo, porque ela está enfrentando uma luta ou uma dificuldade, ela não é de Deus. E não sei mais o que, porque na cabeça de muitos é implantado que só porque você crê em Deus ou vai a uma igreja, inclusive tem muitos que ficam aí correndo atrás de religião, achando que vai protegê-los, vai impedir, né? Não vai acontecer nenhuma luta, nenhum problema se for em tal religião, em tal lugar, em tal pessoa, se ela adorar lá Jesus em tal lugar, aí lá não vai ter luta, não vai ter problema. Meu irmão, Pedro aqui nesse texto, ele fala que aqui no mundo nós vamos passar lutas. Jesus já alertou dizendo: no mundo tereis aflições. E o Pedro aqui, você vê que é uma carta dele para nós, e ele diz: olha, tenha alegria na salvação, mantenha essa fé e essa obediência, é uma herança incorruptível. Mas ele diz: olha, tenha alegria. Mas olha o que ele fala na continuação: ainda que agora, presta bem atenção, importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então olha o que ele diz. Pedro abre a boca e diz: agora importa que vocês estejam contristados em várias tentações deste mundo. Todos nós, irmãos. E chega a falar por um pouco. Então compara aí para a gente ter uma noção que é um pouco, né? Compara 100 anos com a eternidade. É muito ou pouco comparado à eternidade? 100 anos não é nada. Se um ser humano chega a 100 anos, né? Que é incomum, né? Poucos chegam a 100 anos. Compara 100 anos com a eternidade. Não é nada. Deus nos chamou para a eternidade. E aí ele está dizendo: olha, enquanto você está aqui, você vai encontrar tristezas, contristados você vai estar, você vai encontrar tentações, e tudo isso para quê? Para você não chegar lá, para você fraquejar, para você duvidar, para você desacreditar de Deus. E aí que entra você manter a fé, você entender, como Jesus disse, que aqui vai ter luta, aqui vai ter aflição. Meus irmãos, você vai enfrentar tristezas, você vai enfrentar decepções de pessoas. Quem sabe você vai decepcionar pessoas também. Você vai encontrar pessoas que vão falhar contigo e você vai falhar com elas às vezes. Você vai encontrar tentações onde o inimigo vai oferecer coisas momentâneas, quem sabe coisas materiais, dinheiro, ou até prazeres da carne, coisas deste mundo, para você abandonar a fé. E vai ser coisas que vão mexer com você. Ele está dizendo: aqui é luta, vai ter tristeza, vai ter tentações, mas é para você passar por isso. Olha o que ele diz aqui na continuação, ó, versículo 7. Para que essas tentações? Para que a gente passa por essas provas, por essas tristezas? Olha o que diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação
revelação de Jesus Cristo. Amém? Primeiro que ele cita, para que a prova da vossa fé, que fé é essa? Ela é muito mais preciosa do que o ouro, ele diz. E quando Jesus se revelar, essa fé, essas provas que você enfrentou, que você lutou e não caiu, essas provas vão gerar honra, louvor e glória quando Jesus se revelar. Amém, irmãos? Então quer dizer, pense, você enfrenta uma luta. Você acha que essa luta é para te destruir, para te derrubar? Não, é para você provar que você ama mais Jesus do que essa luta. Amém, irmãos? Que você vai enfrentar essa luta, mas não vai abandonar Jesus. Quando o inimigo te oferece coisas pecaminosas, prazeres momentâneos, você vai dizer não. E tudo isso, talvez ninguém vai encostar no teu ombro e dizer parabéns que tu disse não para o pecado, parabéns que você não abandonou a tua fé por causa desse problema, você não fraquejou. Talvez ninguém vai bater no teu ombro e te aplaudir, mas no dia da revelação de Jesus, ele está dizendo aqui, você está produzindo algo mais valioso, chega a dizer a expressão precioso, né? Mais precioso do que o ouro. Hoje para nós, quando se fala de ouro, não é tão valioso como naquela época, eu acredito, né? Porque hoje tem um monte de coisa que vale dinheiro, né? O próprio dinheiro vale objetos, né? Você vê aí objetos que são valiosos, seja um carro, casa e outras coisas, mas naquela época ouro representava tesouro, representava riqueza. Quem tinha ouro era rico. Então imagina, ele está falando que é mais precioso a tua fé do que o ouro, mais preciosa do que o ouro. Mas a fé do que, irmãos? Veja só que ele usa até o ouro, que é algo material, que é o que as pessoas querem. Quando se fala de Jesus, se fala de igreja, de religião, as pessoas querem promessas das coisas do mundo, querem promessas de coisas materiais. Ela vai a uma igreja pensando nas coisas terrenas. Eu vou lá para as coisas melhorar aqui na terra para mim. Sim ou não? Sim ou não? Não, eu vou lá, não posso deixar de ir, porque eu quero que as coisas melhorem aqui na terra para mim. Claro que as coisas melhoram, buscando o reino em primeiro lugar, tudo será acrescentado. Diga glória a Deus. Deus faz as coisas melhorar mesmo. Agora o que a gente vê aqui? Pedro não usa essa promessa. Pedro não usa as coisas da terra para chamar a atenção dos eleitos. Pedro se dirige aos eleitos e diz: a herança incorruptível. Pedro ele diz: olha, aqui na terra você vai passar períodos de tristeza, vai ter momentos que você vai estar contristado, vai ter momentos de tentações, seja tentação de pecado ou de uma luta, de um problema que a gente enfrenta. Que quando a gente enfrenta o problema, o diabo e muitas pessoas já vêm soprando: ué, mas tu não é de Deus, ué, mas tu não crê em Deus, então Deus não existe porque tu está com esse problema. E aí a pessoa é tentada a duvidar de Deus, é tentada a pensar: então não vale a pena, para que eu estou na igreja se eu estou enfrentando problema e não sei lá mais o que. Quando eu digo igreja, você sabe, comunhão com Deus, né? Para que eu estou orando, para que eu estou crendo? E aí o inimigo vem, são provas e tentações, e ele diz que essas provas e essas tentações é para você vencer e alcançar essa riqueza que é mais preciosa do que o ouro, que é algo eterno que você vai alcançar na revelação de Jesus. Amém? Você vai alcançar um tesouro no céu. Lembra? Herança incorruptível, um tesouro nos céus. Você vai encontrar uma riqueza eterna. Agora, irmãos, é para vencer a prova. Nunca encare provas, problemas, tentações e dificuldades como algo que é para você perder. E uma coisa que eu destaco aqui: Pedro não vira para eles e diz assim: olha, quando vierem tristezas e tentações, deixa para mim aqui que eu resolvo. Deixa para mim aí que eu vou fazer uma campanha de subir no monte.
e eu vou fazer aqui um ritual poderoso que vocês vão passar pela prova. O que ele diz? A prova da vossa fé. Você será provado. Não é eu que sou provado. Eu tenho as minhas provas, entre outras palavras. O Pedro ele não diz: olha, eu vou lá e vou passar na prova por vocês. Ele diz: a prova da vossa fé. Você tem que ter no teu coração que a tua fé vai ser provada e você tem que vencer a prova. Você vai colocar Jesus acima de problemas, acima das coisas deste mundo, porque muitas vezes acontece até, como eu volto a dizer, a pessoa fica se comparando. Ela olha porque ela possui, olha porque as pessoas no mundo possuem e fica se frustrando. Como é que pode? Eu creio em Deus e estou assim, fulano lá está assado, está melhor, parece que tem mais do que eu, e fica lá se comparando. São tentações para ver se você acredita que o que você está lutando para alcançar é mais valioso do que aquela pessoa lá fora possui. E aí quantas pessoas são provadas e reprovadas? Por quê? Porque ela desiste do caminho e ela prefere o dinheiro, as coisas materiais, os prazeres do mundo, as amizades, a fama, a glória mundana, do que a glória de Deus na vida dela. Porque a glória de Deus ela não enxerga agora. Como está escrito aqui, você está produzindo, passando pelas provas, você está produzindo louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então muitas vezes você não vai receber a glória agora. Claro que Deus nos abençoa nesse mundo, não vai confundir, a gente está falando que Deus abençoa a nossa vida, amém, irmãos? Só que o maior objetivo que deve ter no nosso coração e na nossa fé é a glória eterna. Então quando eu tiro da glória eterna e coloco no mundo as minhas expectativas e acho que o mundo vai mostrar a minha fé e que Deus está comigo, aí eu vou acabar me frustrando, porque no mundo vai ter luta, no mundo vai ter tristezas, vai ter dores, vai ter momentos de lutas, de dificuldades. Lá vai ser glória eterna e alegria eterna. Aqui é luta. E essas lutas são para mostrar que a gente ama Ele, que a gente crê nele e que a gente quer Ele acima destas coisas do mundo, em nome de Jesus, amém, irmãos? Que a gente valoriza Ele mais do que as coisas do mundo, e Ele está acima de tudo. Como até nós usamos o exemplo da oração, né? Quando a gente estava orando, do Paulo e Silas. O Paulo e Silas tinham todos os motivos para nem orar, para nem cantar louvores a Deus. Você conhece a história, eles foram evangelizar, expulsaram o demônio, foram presos, todo o povo lá açoitou eles, chicotearam, deram açoites, bateram neles, eles machucados, nus, feridos, jogados numa prisão. Você imagina, se hoje é terrível as prisões, com esgoto, com água e tudo, né? Imagina naquela época, sem nada disso. Terrível. Eles foram jogados numa prisão e ainda lá na meia-noite eles vão louvar a Deus. Por quê? Coroa incorruptível, herança incorruptível. O objetivo deles não era, quem olhava para eles, eles são derrotados, estão na miséria, estão sofrendo, coitados, só sofrem. Eles estão passando por aquela prova. E olha que glória que eles vão alcançar lá com Jesus quando ele se revelar. Amém, irmãos? Hoje a gente cita ele, já é uma glória para eles. Sim ou não? Citando a fé deles, passando pela prova. Amém, irmãos? Então pense nisso. Você foi chamado para algo muito maior do que coisas deste mundo, que momentos desse mundo. Aqui é um pouco de tempo comparado à eternidade que Deus tem para você. Amém? Olha o que fala mais sobre a fé aqui, né? Diz que a gente vai ser provado, né? Provada a fé, para a gente alcançar essa glória quando Jesus se revelar. E aí no versículo 8 fala que fé é essa. Olha só, diz assim, ó: ao qual, não havendo visto, que é Jesus, né? A mais, no qual, não o vendo agora,
mas crendo vos alegrais com gozo, com alegria inefável e gloriosa. Amém? Então veja só, a prova da vossa fé vai se revelar quando Jesus aparecer, quando Ele se revelar. Nós vamos alcançar essa glória, essa riqueza, esse tesouro, essa herança incorruptível. E aí Ele diz: o qual nós amamos Ele sem vê-lo, não tendo visto Ele. A fé é a certeza daquilo que eu creio, não daquilo que eu vejo com os meus olhos físicos. Quando nós oramos, a gente costuma fechar os olhos, né? E orar e falar com Deus, mas a gente não vê, a gente crê nele. Amém, irmãos? A gente olha para as coisas do mundo e diz não para aquilo que é errado. Por quê? Porque a gente ama Jesus. O próprio Jesus disse: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda. Você guarda os mandamentos e diz não para aquilo que é errado, porque você ama Ele, aquele que você não viu. Amém, irmãos? Então essa prova, quando você enfrenta um problema e diz assim: não, mas eu não vou largar, não vamos longe, vamos trazer um pouquinho até para o natural, né? Você enfrenta um problema com alguém que você ama na família, você abandona? Normalmente você luta, né? Pelo menos deveria lutar. Sim ou não? Está com problema no casamento. Não, mas eu amo meu marido, eu amo a minha esposa. O que você faz? Por causa do problema você abandona? Não, você luta e diz: não vou abandonar. É ou não é? É um filho, pode ser que ele esteja com problema, mas é seu filho, você o ama até a morte, até o fim. Sim ou não? Você continua amando, orando por ele, lutando. Claro que a gente sabe que tem filhos que não tem como mandar na vida deles, que cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Mas você vai orar, vai interceder, vai lutar até o fim orando por ele, sim ou não? Mas não é por causa do problema que você não quero saber mais. Só que tem gente que faz isso com Jesus. Jesus, o Senhor não me abençoou, não quero saber mais. Eu estou com um problema e estou indo ainda na igreja, procurando fazer as coisas certinhas, e ainda apareceu tal problema. Eu vou abandonar. Vai abandonar porque não crê na vida eterna, porque acredita só no que enxerga nesse mundo. Ela ama só aquilo que fazem por ela. Se Jesus faz o melhor por ela, ela ama Ele. Se tem uma luta, uma dificuldade, ela já não ama mais. Que amor é esse? Que fé é essa? Por isso que está dizendo aqui: a prova da vossa fé. Você vai passar por provas, a tua fé será aprovada. E você será aprovado para quê? Para mostrar que você o ama e que você crê nele acima de tudo, em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. E olha só, muitas vezes se fala de fé, né, irmãos? E quando se fala de fé, eu gosto de dar uma explicadinha assim para a pessoa não confundir. Às vezes, se a gente falar só diretamente de salvação, a pessoa acha que aqui na terra tem que aceitar sofrimento. Claro que não. Jesus disse que a gente tem poder para pisar no inimigo, que a fé manda a montanha embora e ela sai. Diga glória a Deus. Você tem que reagir. A prova vem, você reage para vencer a prova. Ainda que passe por luta, você vai crer, a tempestade vai passar e assim por diante. Só que o que acontece? Muitas pessoas têm fé só para o mundo, só para as coisas da terra, só para as coisas aqui deste mundo. Ela crê na cura, ela crê na prosperidade, ela tem fé para essas coisas, mas parece que ela não tem fé para a vida eterna. E o objetivo maior de Jesus é para isso. Ela acredita na cura, na prosperidade, nas bênçãos materiais ou bênçãos aqui terrenas. Falou de vida eterna, ela, tá bom, já está na mão de Deus e pronto. Jesus é que sabe. Quer dizer, ela não tem aquela certeza, aquela fé. Não, mas para aí, a vida eterna é o mais importante. Já fala pelo nome eterno. Será para sempre que eu vou alcançar isso. Eu terei essa riqueza eterna. E aí muitas pessoas não entendem que o fim da fé, que a caminhada da fé, o fim dela é a eternidade. E se a gente não chegar na eternidade, na coroa, na herança incorruptível, tudo que Jesus fez foi em vão.
Jesus não morreu na cruz só para você receber uma cura agora do corpo. Jesus não morreu na cruz apenas para você receber uma resposta e um pedido de oração. Jesus não morreu apenas para alguma coisa aqui da terra melhorar. Jesus morreu para salvar a nossa alma. E se a gente não alcançar essa vitória, tudo que ele fez é em vão, foi em vão. Então nós não podemos perder essa fé, amém, irmãos? Pastor, de onde que o senhor está tirando que o fim da fé, a salvação, é a coroa? Olha o que diz no versículo seguinte: alcançando o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? A salvação da alma. Então imagina quantas pessoas elas creem em Deus, e você vê, eu particularmente como pastor já vi muito isso, né? A pessoa vem para a igreja porque ela quer ser curada, ela tem fé e é curada. O que acontece? Some. Aí ela precisa de um emprego, está mal financeiramente, ela vem para a igreja, tem fé para melhorar, consegue um emprego, melhora a vida financeira, tchau. Ou seja, tem fé para as coisas terrenas, e a maior de todas as bênçãos ela não tem, que é a vida eterna. Quer dizer, ela não entende que não renunciar à carne, de não se santificar, de não manter comunhão com o Espírito Santo, é não alcançar a vida eterna. Você está compreendendo? Porque se eu tenho fé para ser abençoado, eu tenho que ter fé para alcançar a maior de todas as bênçãos, e saber que não vale a pena seguir a vontade da carne, que não vale a pena viver para o mundo, porque a eternidade é muito melhor, é muito maior. O que Deus tem, o tesouro que Deus tem para nós é muito maior do que qualquer proposta do diabo nesse mundo. Amém, irmãos? Só que o que acontece, muitos não têm essa fé. Se fala de salvação, se fala de transformação, de renúncia. Eu não gostei, não é muito legal essa palavra, eu queria uma bênção, tem uma bênção, tem uma bênção aí, eu queria resolver minhas coisas nesse mundo, pastor. Esse negócio de matar carne, de se santificar, deixa para outro dia. Está lá na mão de Deus. Aí ele se joga lá em último plano para se falar disso, ou para buscar isso, em último plano. Depois que eu resolver todos os meus problemas aqui na terra, porque nunca vai se resolver, sempre vai ter alguma luta, né? Não existe perfeição aqui na terra, senão Jesus não precisaria nos levar para Nova Jerusalém. É ou não é verdade? Então quer dizer, vai ter algum problema ou outro aqui não vai ter perfeição, agora lá vai ter. E aí o que acontece? Ela quer resolver toda a vida dela aqui, para depois dizer, então agora eu acho que eu estou pronto, Jesus, para me purificar, para me santificar, para chegar na coroa, na eternidade, para crer na minha salvação. E aí muitos, meus irmãos, acabam, como se diz, colocando a carroça na frente dos bois, colocando as coisas da terra em primeiro lugar. E a Bíblia nos ensina totalmente ao contrário: primeiro as coisas do alto, primeiro as coisas espirituais. Amém? Aqui depois, se você quiser ler o capítulo 1, lembrando que é o Pedrão falando essas passagens aqui para nós, esses versículos aqui para nós, né? Então é o apóstolo Pedro, e ele não foca, vamos agitar esse negócio aí, vem que a bênção está aqui, a herança aqui da terra, vem buscar que eu vou fazer uma oração poderosa e vocês vão receber, e olha, a prova ninguém vai ter, eu faço a prova por vocês. Foi isso que Pedro disse? Pedro fala das coisas do alto, herança incorruptível que ninguém vê, não é coisa que enxerga fisicamente. Ele fala de herança eterna e incorruptível, e ele diz: você vai ser provado, viu? Você vai passar por prova, e você vai crer, vai mostrar que ama Jesus, e vai alcançar essa glória eterna. Amém, irmãos? E aí depois, se você quiser ver aí, ele fala que todos os profetas do Velho Testamento falavam do Messias, e tudo isso era por causa de nós, para que o Messias viesse e nos salvasse, e hoje a gente soubesse que é
que foi tudo isso por nossa causa. Amém? Chega a dizer, tudo foi por amor de nós. Então tudo, os profetas que citaram o Salvador, o Messias que havia de vir, o próprio Jesus vindo, tudo isso foi para salvar a nossa alma. O fim da fé é a salvação da alma. Eu, como pastor, posso dizer para você que se a gente pregar a palavra, estar aqui pregando, se não for para você chegar no fim da fé, que é a salvação da tua alma, eu nem gostaria de estar aqui, nem queria ser pastor se não fosse para isso, né? Então o nosso objetivo tem que ser esse, alcançar a salvação da nossa alma. É o fim da fé, é como quando falo fim da fé, é uma caminhada, como Paulo muitas vezes diz, é uma corrida, né? Como ele mesmo diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Então é até o fim, passando pelas provas e crendo que a vida eterna é melhor do que qualquer coisa desse mundo. E quando a gente guarda e chega até a salvação da alma, a gente chegou no fim da carreira, a gente alcançou o grau máximo que a nossa fé pode nos levar. Diga glória a Deus. A nossa fé nos leva a algo muito maior do que qualquer coisa nesse mundo, que é a salvação, é a herança eterna em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Agora, para a gente complementar aqui rapidinho, bom, nós já vimos então, né, que o propósito tem que ser a herança, né, incorruptível. Tudo que Pedro fala, aliás, né, tudo que ele fala é de coisas invisíveis. Então tem que ser pela fé. Eu creio que lá no céu tem o meu tesouro. Eu creio na salvação da alma. Eu não enxergo a alma. Eu creio e amo Jesus acima de qualquer coisa no mundo. Eu não enxergo fisicamente Jesus. Eu creio que Jesus existe. Eu creio no amor dele. Eu sinto a presença dele. Mas eu não vejo fisicamente. E isso é a verdadeira fé. Porque tudo nesse mundo que você crê, você vai crer, vai pedir, vai orar, vai acontecer. Normalmente, né? Não tudo, porque Deus é que sabe de todas as coisas, né? Sim ou não? Mas você vê uma cura, vê uma bênção, vê uma resposta, um pedido. Agora isso aqui, você não vê nada, você tem que crer, que é a eternidade. Amém, irmãos? E aí, diz assim, olha, você sabendo que foi eleito para isso, para alcançar essa eternidade, como é que tem que ser a nossa atitude diante disso? Diz assim, do versículo 13: portanto, se eu sei de tudo isso, que eu fui eleito, que Jesus morreu para me salvar, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O que é cingir os lombos, meus irmãos? É se vestir. Então fala, poxa, eu sei disso, o que eu tenho que fazer então? Cingir os lombos do vosso entendimento. Você tem que compreender a vontade de Deus. Você tem que compreender o que Deus quer de você. Então ele diz, cinja, se vista. É que nem alguém preparado para alguma coisa. Tem pessoas que ela veste uma roupa para ir trabalhar, né? Sim ou não? Tem uns que vestem roupa para ir dormir, nem que seja as camisetas dos políticos, né? Mas veste a roupa. Sim ou não? Aí você vê a roupa, vai dormir, não é? Sim ou não? Vai trabalhar, é uniforme, sim ou não? Aqui está dizendo, se revista de entendimento, só para dar umas risadas aí. Aí se revista do que? Para chegar lá na eternidade, de entendimento. Amém? Nós temos que buscar o entendimento. E como chega a dizer, seja sóbrio. Não brinca com essas coisas. Não brinca com a tua salvação, meu irmão. Você conhece a palavra. Você vai ficar brincando. Deus te escolheu para algo muito maior do que qualquer coisa nesse mundo. Então não brinca, não fica bêbado. Ao contrário de sóbrio é bêbado, né? Aquele que brinca com a vida, vai dirigir bêbado, podendo morrer, ou fica se embriagando, jogando dinheiro fora, jogando a vida fora, brincando com... não é o rim, é o fígado, né? Que estraga.
brinca com o fígado, né? Fica lá brincando. Não, não faça isso, seja sóbrio. Para aí, eu tenho algo muito maior do que eu podia imaginar na minha vida alcançar, que é um tesouro no céu, uma glória eterna. Então eu vou levar a sério, vou me buscar entendimento, vou me vestir de entendimento, o que Deus quer de mim. E aí diz assim, qual é o entendimento? O que Deus quer de nós? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O que é ignorância? Sem conhecimento. Então diz, não se conformando com as concupiscências. Concupiscências é desejos carnais. Então, como filhos obedientes, o que Deus quer de nós? A obediência ao Espírito Santo, à palavra, e que a gente não viva mais para a carne. Se a carne tinha ódio, tinha mágoa, tinha rancor, inveja, tinha desejos de vícios, de prostituição, coisas pecaminosas, nós não vamos mais viver para a carne. Isso é ser sóbrio. A carne não pode nos dominar mais. Lembra que a Bíblia diz, as obras da carne traz morte, os frutos do Espírito traz vida. Então diz, sendo filho obediente não obedece mais à carne, às vontades da carne, ele passa a obedecer ao Espírito de Deus, né? E aí diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda, olha só, santos em toda a vossa maneira de viver. E aí diz, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Claro que perfeito, quando a gente fala santo, tem gente que leva para o lado de perfeição. Perfeito é só Deus. Santo é separado para Deus. Então é se santificar. Lembra que diz, santo em toda a vossa maneira de viver. É tirar os pecados da nossa vida em todos os sentidos. Se antes eu mentia, agora eu não minto mais, eu falo a verdade. Se antes eu tinha mágoa, agora eu vou perdoar, vou ser misericordioso. Se antes eu falava palavras de maldição, palavras torpes, palavras ruins, agora eu não vou falar mais. Então eu vou começar a me santificar. Então olha, eu fui eleito por Deus, mas para viver de qualquer jeito? Não, para viver me santificando. Em algum momento vamos falhar, vamos errar, todo mundo é humano, como dizem, a gente falha, só que para isso que Jesus derramou o sangue dele, para nos perdoar, para nos lavar de todo o pecado, amém, irmãos? Agora abrindo um parênteses, o que a gente vê hoje? A gente não vê um evangelho sendo pregado como deveria. A gente não vê, claro que eu não estou generalizando, mas a gente vê muitas misturas, muita coisa misturada. Eu até mandei aí um vídeo para muitos irmãos sobre um cantor Fernandinho, né? Você já deve ter ouvido falar dele. E só para citar aqui, eu já fui num show dele e eu lembro que tinha muitos jovens e nitidamente via que uns estavam lá, não era para o show, né? Não era para adorar a Deus, né? E aí uma coisa que me chamou muita atenção, ele falou no microfone lá, chamando a atenção dos jovens, falando que se você veio aqui para outros objetivos, aqui não era o teu lugar. Falou umas coisas assim, você tem que entender que Deus quer que você o adore, que você se santifique. Se o camarada, eu também não ponho a mão no fogo por ninguém, né? Estou usando esse exemplo porque tem a ver com a palavra de ser santo, separado do mundo, né? O que muitas vezes aconteceria? Se ele falasse aquilo que ele falou, muitos pensariam, não, ele vai perder gente, aí vai magoar, aí quem sabe alguns não vão querer mais comprar CD dele, ou não vai querer mais Jesus. Quer dizer que a gente não vai falar o que tem que ser falado. Pedro está escrevendo uma carta aqui, o primeiro capítulo, ele está falando de santidade. Aí nós vamos aceitar sujeira, nós não vamos falar nada do que a Bíblia diz, porque pode magoar as pessoas. Quer dizer, ele poderia comercialmente, né, falando, perder os clientes dele, né, os fãs, e ele não foi lá e falou a palavra. Outro dia também eu passei um vídeo, que é o que eu citei aqui, que ele falou de cantores gospel.
que estão cantando com pessoas do mundo, que estão cantando junto com pessoas do mundo. E quando eu digo cantar junto, são músicas mundanas, coisas sujas, mundanas. Aí você vê compartilhando de coisas erradas. Irmão, Deus não nos chamou para compartilhar coisa errada. Deus não nos chamou para nós nos contaminarmos. Claro que, como eu volto a dizer, perfeito é só Deus. Mas se ali tem coisa errada, eu vou me afastar. Quantos aí você já viu até ser preso, dizendo, não, mas eu não tinha nada com isso. Mas estava junto. Estava ali naquele lugar, trouxe maldição para a sua vida, sim ou não? Então pense nisso. Santo é se separar do pecado. Deus te elegeu, Jesus morreu para você alcançar uma coroa eterna de glória. Mas não é para você ficar vivendo como se não existisse santidade, como se não tivesse nada de problema em errar, em mentir, em pecar, em ficar magoado, em ficar lá fazendo coisa errada, com raiva, com ódio, né, no coração, um monte de sentimento ruim. Ah, mas não tem problema, depois lá eu converso, Jesus ele vai me entender. Opa, a Bíblia não diz isso. Diz que a gente foi chamado. Se eu tenho fé, eu tenho que crer que vale a pena eu não ficar com o coração sujo para alcançar a glória eterna. O que eu prefiro? Ficar com uma mágoa, ficar com o coração sujo, ficar com aquele pecado que eu sei que é errado e me faz mal? Eu prefiro aquilo do que ir para a glória eterna com Jesus. Que amor é esse? Que fé é essa que eu tenho por Jesus? Que eu acho que é melhor ficar desse jeito e não alcançar a coroa eterna. Então diz: sede sóbrio e cuida como você está andando. Você foi eleito por Deus. Amém, irmãos? E diz assim, para complementar: e se invocais por Pai, presta bem atenção nesse versículo, por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Olha só, ele não diz, não, mas desde que a gente está tudo junto e misturado, eu vou orar aqui ao Pai e Ele vai abençoar todo mundo. Todo mundo será abençoado, porque eu sou o cara, sou o Pedrão aqui, tenho uma ligação direta com Jesus, né? E aqui na minha igreja eu oro e o Pai atende e abençoa todo mundo. Não, ele diz, o nosso Pai julga o que cada um faz. Olha só o que ele fala. Diz aí: se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Então, se você acredita no Pai, andai em temor, respeito, durante o tempo da vossa peregrinação. Então, se eu creio nesse Deus Pai, e Ele não faz acepção. O que é uma acepção? É separação. Ah não, mas esse aqui é bonitinho, eu vou salvar igual. Não, meu irmão, não se santificou, não creu, não amou Jesus como deveria, colocou outras coisas acima de Jesus, não vai alcançar a eternidade. Deus ele vai julgar a obra de cada um. Então ele diz, ele vai julgar a obra de cada um de nós. E isso é aqui a gente está falando direto para a salvação, mas leva para tudo, né? Tudo na nossa vida. A gente tem que fazer por onde alcançar. Não é porque apenas eu vou na igreja e pronto, e acabou, e Deus vai fazer tudo por mim. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Eu vou lutar fazendo a minha parte, e Deus vai ver a minha obra e vai me abençoar segundo o que eu estou fazendo. Amém, irmãos? Então leva para a eternidade, que é o foco aqui de Pedro. Ele diz, olha, cada um vai ser julgado. Então, se não está se santificando, vai ser julgado segundo a sua obra. Então todos nós estaremos diante dele. Então, se eu creio nesse Deus que conhece e sabe tudo, meu irmão, eu vou pensar 10 vezes. Se eu quero essa glória eterna, que é mais valiosa do que qualquer coisa nesse mundo, poxa, eu vou perder isso por causa de uma obra pecaminosa, por causa de uma tentação que o inimigo colocou no meu caminho, por coisas deste mundo. Eu vou priorizar as coisas deste mundo que a presença de Deus? Não. E aí lembra que diz, então se você conhece o Pai e sabe que Ele não faz acepção, anda em temor, que é respeito,
profundo respeito pela palavra. E aí diz também, durante o tempo da vossa peregrinação. Quer dizer, nós estamos peregrinando. Vamos dizer que você é aqui de Eldorado, nascido em Eldorado, tem uns que nasceram em outros lugares, né? Mas vamos dizer que você é nascido em Eldorado, vai em Porto Alegre. Lá você não é o seu lugar, você está peregrinando. Você está longe do teu lugar, da tua terra natal. Traz isso para nós. Você é um peregrino neste mundo. Deus te escolheu, meu irmão. Embora você ache que não foi escolhido, lembra do início, Ele conhece o futuro. Ele sabia que você ia ouvir essa palavra. E você foi eleito por Deus. Você foi chamado para a Nova Jerusalém. Você pertence à Nova Jerusalém. E aí ele diz que você é um peregrino aqui. Enquanto você está aqui peregrinando nesse mundo, nós não somos desse mundo. Então não queira que esse mundo seja totalmente perfeito, porque perfeito só Deus. E só na eternidade vamos alcançar essa perfeição, essa alegria eterna. Agora aqui, meu irmão, vai ter momentos de luta, de dificuldade, mas você está peregrinando. São provas que você vai crer, vai vencer e vai manter a fé para voltar ao teu lugar de origem, que é para ser a Nova Jerusalém. Diga glória a Deus. Agora, para a gente encerrar e já orar, que hoje é a Santa Ceia, aí diz que a gente tem que andar então em temor na peregrinação, se santificando, né? Procurando agradar a Deus, não andando mais para a carne. E aí diz assim, ó, por que tudo isso? Por que eu vou fazer todo esse esforço para Deus, sabendo que não foi com coisas corruptíveis que se estragam, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Versículo 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Diga glória a Deus. Você foi resgatado, comprado pelo sangue precioso de Jesus. Para quê? Para apenas alcançar coisas deste mundo? Não, nesse mundo a gente é peregrino. E você sabe, como a gente já usou o exemplo, não só no sentido geral, que esse mundo vai passar, vai terminar, mas você já deve ter conhecido pessoas que passaram desse mundo, que morreram, que foram embora. Ela passou, foi uma pessoa que acabou, terminou a vida dela. E nós também vamos passar. Só que se a gente manter a fé, nós vamos alcançar a eternidade com Jesus. A salvação da alma, lembra? O fim da fé é a salvação da alma. Não perca esse foco. E lembre-se que colocando Ele em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar, o resto nesse mundo Ele vai cuidar de você. Ele vai te ajudar e cuidar aqui da tua vida nesse mundo. Amém, irmãos? Primeiro é o reino, tudo Ele vai te acrescentar. Então mantenha a fé, passe pelas provas, não deixe o amor de Jesus esfriar no teu coração. Não perca os valores, mantenha essa fé e essa comunhão com Deus. Amém? Então você vê hoje muitos lugares por aí que não se fala de santidade, até por causa que, se falar muito de santidade, as pessoas correm. As pessoas não querem matar a carne e agradar a Deus. Falou de vida eterna, ah não, eterna, vida eterna. Ela já pensa, é no final da morte. O que eu vou me preocupar com isso agora? O que eu quero me preocupar com isso agora? Se ainda vai demorar um pouco para mim morrer, ou é só lá depois? Não, eu quero saber agora, quero resolver agora. Ela quer solução para a vida dela material agora. Pois é, o Pedro nos traz uma mensagem que não é para depois, é agora. Desde o momento que entendemos a fé, que cremos em Jesus, temos que vigiar como estamos andando, que devemos andar como filhos obedientes, mantendo essa fé na salvação eterna. Amém, irmãos? Mantendo esse amor, vencendo as provas em nome de Jesus. Amém?